Olá, meus queridos irmãos, graça e paz. Mais uma noite que o Senhor nos permite, que o Senhor nos concedeu para glorificarmos e exaltarmos o santo nome do nosso Deus eterno e agradecer a Deus pela oportunidade de poder mais uma noite estar gravando, meditando na palavra do Senhor e compartilhando um pouco com meus irmãos. Hoje farei um compartilhamento bem breve, porque eu estou com uma tosse, a tosse crônica que eu tenho, um pouco atacada, então não vou poder gravar. Ela pode me interromper a qualquer momento. Mas a meditação de hoje, meus irmãos, é uma coisa que é muito importante, que eu sei que muitos de nós temos, mas muitas vezes nós nos limitamos. Nós acabamos tendo menos do que deveríamos, né, do que devemos ter. A palavra hoje da meditação vai ficar em Mateus 17, no versículo 20. Esse versículo do 14 até o 23, ele fala sobre a cura de um lunático. É onde o nosso mestre Senhor Jesus, né, foi chamado por uma mãe que estava com um filho, né, que era considerado lunático, o qual os discípulos já tinham tentado expulsar, né, os demônios que possuíam essa pessoa, mas não tinha conseguido. Aí essa mãe veio a ter com o Senhor Jesus para pedir para o mestre, né? O mestre foi lá e fez, né? Expulsou os demônios. E nessa passagem ele fala assim, o mestre fala assim, ó. Vou começar lendo a palavra. No 15 fala assim: Senhor, tem misericórdia do meu filho, que é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e muitas vezes na água. E trouxe aos teus discípulos, não puderam curá-lo. E Jesus respondendo disse: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei eu convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-mo aqui. Aí Jesus Cristo repreendeu, né, os demônios, o demônio saiu da criança. Aí no 20, que é a nossa meditação, que fala sobre a pequena fé. Aí Jesus disse assim, no 20, né? E Jesus lhe disse: por causa da vossa pouca fé, porque em verdade vos digo que, se tiveste fé como um grão de mostarda, direi a este monte: passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Mas essas castas de demônio não se expulsa, senão pela oração e pelo jejum. Ele cumprimenta, né? Só a fé, naquele caso ali, porque tem castas de demônio que não é só fé, é muita oração e jejum. Então ele explicou isso para os discípulos. Aí a meditação veio até a mim, na minha meditação, sobre a fé, né, meus irmãos? Que nós sabemos que o grão de mostarda, eu acho que é uma semente, se eu não me engano, deve ter menor também. Mas naquela época eu não sei se... Era uma comparação de um pequeno, mas muito pequeno. Um pequenininho grão, né, que é meio pequenininho. Eu já vi alguns desenhos. Pessoalmente nunca vi, mas já vi em alguns relatos, alguns vídeos, já vi o grão de mostarda. E é muito pequeno. E o nosso mestre nos fala, povos perversos, né, de pequena fé, incrédulos e de pequena fé. Né, até quanto aqueles discípulos tinham o mestre para andar com eles naquele momento, o mestre estava ali presente na terra, né? Era um ser vivente. E eles tinham o discípulo, mas chegaria o dia que não teria. Então o mestre relata para os discípulos, né, que serve para nós, para a nossa atualidade. Se tivermos a fé grande, não grande em tamanho, né, de expansão, mas mesmo a pouca fé já nos torna grande, né? Em casa, o pequeno grão de mostarda é tão pequeno, minúsculo, e Jesus relata, se a nossa fé fosse o tamanho do grão de mostarda, nós conseguiríamos mandar as montanhas se mover, as árvores se mover, né? Claro que é um sentido configurado, né? Figurado, o sentido figurado. Então, não é que as pessoas com muita fé vai sair por aí transportando montanhas e monte de árvore, não é isso, né? Aí entra o discernimento. Mas essa pequena fé que nós muitas vezes até temos, mas não cultivamos, ou até temos, mas muitas vezes duvidamos, é o que Jesus está falando ali. Povo incrédulo, vocês até sabem, vocês até já escutaram, andam comigo, sabem como é que tem que fazer, mas a pequena fé acaba limitando vocês, né? E o que acontece conosco, né? Na nossa atualidade. Muitas vezes nós oramos, nós cremos, mas muitas das vezes também a pequena dúvida que entra já elimina toda a nossa fé. E a palavra também nos diz que sem fé é impossível agradar a Deus.
Se eu creio em Deus Todo-Poderoso, eu não posso limitar o poder de Deus. Eu sei que meu Deus é criador de tudo, todas as coisas, tudo pertence a Ele, tudo é criado por Ele. Ele é um Deus que o poder dele é imensurável, é até, né, desconhecido. Nós não temos o conhecimento da totalidade. Sabemos que Ele é todo-poderoso, porque quem criou os céus, terra, o universo, mares, montanhas, é um poder. A nossa própria criação, nosso próprio ser já é um grande milagre, né? Uma grande criação. Então sabemos que o nosso Deus tem todo esse poder. Então, se nós cremos que o nosso Deus é o nosso Deus, o Deus do impossível, nós não temos que limitar o poder de Deus. Então, quando nós tornamos a nossa fé, que não é em nós não temos fé em nós temos fé no Deus Criador, no Deus do impossível. Então, quando nós pegamos essa nossa fé e limitamos ela, né, ela se torna pequena, menor do que um grão de mostarda, como nos relata aqui no exemplo do nosso mestre Mateus, nós acabamos que estamos também limitando o poder do nosso Deus. Se o nosso Deus é tão grande, tão maravilhoso, então os poderes dele, a nossa fé tem que ser compatível ao nosso Deus. Temos que colocar em prática. Irmãos, não é fácil, não estou falando aqui que é fácil. Até porque é uma coisa que gera de dentro de nós, né? Só querermos, né? Eu quero ter fé, eu quero ter fé. Claro que tudo começa do querer. Eu quero ter, então eu quero ter fé, vou estudar mais sobre a passagem, vou meditar mais, vou orar mais, eu vou nutrir a minha fé. Porque nós sabemos também que o grão de mostarda, independente do tamanho pequenininho dele, né, eu escutei no relato de uma menina que fez umas pesquisas, né, dessas coisas aí do YouTube também, e outros relatos também, que eu escutei que o grão de mostarda, ele é um grão que ele é híbrido, ele não consegue misturar com outro grão, não tem como você fazer a junção, ele é separado, ele é só ele mesmo, ele é único, e ele é pequenininho, mas ele, quando ele nasce, a árvore é muito grande. A árvore é uma árvore nasce muito rápido. Ela se expande muito rápido, ela cresce rápido e toma dimensões enormes e é muito forte, né? Porque ele pode ser pisado, pode ser queimado, pode ser amassado e não consegue, ele é resistente. Então, tudo isso nos induz o que? A nossa fé. Levar o grão de mostarda não só pela pequenez dele, não só pelo pequeno tamanho, mas para também sabermos que o grão de mostarda, pequenininho que seja, ele é inquebrável, ele é imutável, ele não muda, ele não se mistura, ele é separado dos outros grãos, não consegue fazer, né? Se um agricultor, pessoas que trabalham com o ramo da agricultura, né? Eles fazem plantação das sementes, geralmente fazem uma coisa híbrida, né? Hídrica. Mas com grão de mostarda não consegue, porque não se mistura, é exclusivo. Então, aí me veio a meditação, realmente. E Jesus, nosso mestre Jesus, naquela época, estava ensinando os discípulos nem essa totalidade do grão de mostarda em si. Estava mencionando mesmo o tamanho, para mencionar, de mensurar o tamanho, que era muito pequeno o grão de mostarda, e aqueles discípulos não estavam conseguindo ter a fé do tamanho do grão de mostarda. Mas que nós vamos pegar para a atualidade de hoje, porque hoje é muito mais... Naquela época, meus irmãos, não tinha, né, como é que fala? Não tinha essas facilidades, não tinha tantos canais, não tinha tantos aparatos para os discípulos, para as pessoas estudarem ou pesquisarem. Não era tão fácil que nem hoje. Nós temos muita facilidade para fazer pesquisa, fazer estudo, muitas informações. Até devemos também ter cuidado para filtrar, né? Filtrar o que escutamos, o que acreditamos, quais profecias que nós pegamos para as nossas vidas. Ter cuidado também no que escutamos, porque é bombeamento, bombeamento mesmo, né, que fala, de muitas informações, muitas pessoas falando, muitas coisas sendo lançadas, muitas coisas que realmente servem para a nossa edificação, para a nossa meditação, mas tem muitas que já é uma coisa meio distorcida, um convencionismo, uma coisa, um afago no ego. Então também tem que ter cuidado com as coisas que a gente escuta, para ver a fonte, não acreditar em tudo que se fala. E principalmente, meus irmãos, a nossa salvação, como a nossa intimidade com o nosso Deus, é individual. Somos membros de uma igreja, tem que ter o membro, né? Que se você arrancar um dedo fora, o corpo vai continuar, mas o membro, aquele dedo, aquele membro, não vai conseguir. Então temos que ter também essa ramificação, temos que ter esses cuidados de termos também, levar essa doutrina como nos explica, como nos fornece conhecimento dado da Bíblia, né? Que é um dos mandamentos também, né? Batizar, acreditar que Jesus Cristo é o Salvador, se manter no corpo onde Cristo é a cabeça, tudo isso é os cuidados. Mas a nossa meditação hoje nos relata que a nossa fé, o menor que seja, tem que ser que nem um grão de mostarda, né?
tem que ser que nem um grão de mostarda, por mais que tenha grãos menores, mas é porque eu não pesquisei sobre grão, eu sei que tem grãos menores, mas o grão menor talvez não seja tão forte, talvez o grão menor ele possa fazer, né, se misturar com outros grãos. Então esse grão de mostarda, Jesus Cristo, no nosso mestre, é tão inteligente, claro que ele é, né, todo poderoso, ele era o próprio Deus manifestado em gente, em ser humano. Ele já sabia que o grão de mostarda, não só pelo tamanho pequeno dele, mas pela fortaleza, pelo ele ser plantado e expandir rápido, né? Pela força, por não ser destruído, por ser separado. Então, tudo isso nós devemos meditar. Né? Onde estamos colocando a nossa fé? Estamos nos separando, que nem um grão de mostarda? Estamos, mesmo pequenininha, mas estamos ali perseverante, firme, forte? Mesmo que não seja uma fé muito grande, mas estamos alimentando aquela fé está firme. Essa nossa fé, ela não é quebrada, ela é inquebrável. E se ela germina, ela cresce rápido, o que você propaga, porque a fé também vem no falar, né? Vem no ouvir a palavra de Deus. Então tem que ter quem fale, né? Nesse caso de você falar sobre a palavra, você falar sobre as coisas do Senhor Jesus Cristo, é como se fosse profeta, né? Somos profeta para falar a palavra de Deus. Não para fazer profecias que Deus não manda, mas por falar a palavra de Deus já nos torna também profeta do Senhor. Então, meus irmãos, venhamos ficar com essa meditação, que venhamos fazer a nossa fé, se não temos, né, essa firmeza, essa rigidez do grão de mostarda, que pode ser pisado, queimado, pode ser tentado ser quebrado, mas não quebra. Que venhamos também colocar a nossa fé nesse patamar do grão de mostarda, né, que não venha quebrar facilmente, não venha se quebrar, não venha se misturar, que a fé, né, o grão de mostarda não se mistura, que nós não devemos misturar várias fés, acreditar nisso, naquilo não, meus irmãos. Que nós sejamos separados, que a fé tem que ser exclusivamente no nosso Senhor Jesus Cristo, exclusivamente no Deus Todo-Poderoso, Deus que criou todas as coisas, Deus Criador dos céus e da terra. Que não venhamos misturar a nossa fé, e não venhamos também fazer a nossa fé ficar menor que o grão de mostarda, né? Que venhamos fazer a nossa fé, mesmo pequenininha, que ela seja forte, que ela seja viva, que ela venha germinar daquela árvore enorme, aqueles bons frutos, né? Venha ter a raiz bem plantada. Então, essa meditação, meus irmãos, vamos nutrir a nossa fé e vamos fazer a nossa fé se tornar capaz de transportar os montes, né? De crermos num Deus grandão, um Deus do impossível, e não limitar o poder do nosso Deus, mesmo quando a gente, aos nossos olhos carnais, a gente acha assim, poxa, não é assim, não é possível. Realmente, para o homem muitas coisas não é possível, mas é um Deus que eu estou falando, é o Deus do impossível. Deus que o impossível não existe para ele, é um Deus que tudo pode, é um Deus maravilhoso, um Deus criador de tudo, todas as coisas que existe no universo, na existência, é o Criador, Deus que fez, nosso Criador, que nos criou também, né? Nosso Pai. Então, que nós não venhamos limitar. Nossa fé é limitada, mas o poder do nosso Criador, ao qual nós cremos, não é limitado. Não venhamos nós querer limitar o Todo-Poderoso. Então, quando venhamos precisar colocar a fé em prática, lembramos assim, a fé não é em mim, a fé não é no que eu escutei, a fé não é na irmãzinha, a fé não é somente no que eu li, a fé é no Deus Todo-Poderoso, um Deus que pode muito mais, além do que eu penso. Além do que eu peço, um Deus que pode tudo, basta Ele querer, porque Ele pode. Nós podemos tudo naquele que nos fortalece. Nós viemos nos fortalecer a nossa fé, viemos ficar com a boa parte, né, que é seguir as doutrinas, o ensinamento do Senhor Jesus Cristo, que Ele ensinava para os discípulos dele, e os discípulos muitas coisas não entendiam e pediam, mestre, ensina como é que significa essa parábola, nos ensina a orar, nos ensina isso, para onde nós iremos, mestre, se só o Senhor tem a palavra de vida. Então nós sejamos humildes também, sejamos, né, inteligentes a ponto de sabermos que somos totalmente dependentes, que não sabemos de nada, e estamos aqui para aprender, irmãos. Estamos aqui para aprender todos os dias. Basta saber o que nós queremos aprender, até onde nós queremos nos sacrificar para aprender mais, para buscarmos mais intimidade, porque Deus esquadrinha o nosso pensamento e o nosso coração. A gente não engana Deus, e Deus não depende da gente para nada. Deus é todo poderoso, independente da nossa fé ou não, mas que a nossa fé venha crescer por sabermos que Deus Todo-Poderoso nos deu a oportunidade de crermos e de usarmos a fé como ferramenta para a nossa vida aqui, existência nessa terra, né? Para curar, para expulsar demônios, para profetizar na nossa casa, para sabermos que somos filhos do poderoso, grande eu sou, todo poderoso, grande eu sou, e que somos filhos criaturas do Deus
vivo, nós temos também o poder de fazer como Jesus nos ensinou. Ide, pregar o evangelho, ide crer, né? Jejuar, orar, buscar, o que você quer que se faça. Então Jesus, nosso mestre, nos ensinou muitas coisas que cabe a nós realizarmos em terra, né? Em vida aqui. E a nossa ferramenta maior, que é o princípio de tudo, é crer, é a fé. Então viemos nutrir nossa fé, viemos aprender cada dia mais. Falei que ia falar pouco, mas não consigo, né? Sempre falo. Se deixar aqui, irmãos, eu faço uma vigília, só falando sobre a palavra. Mas tudo com ordem e decência. E daqui a pouco a minha água está até separada aqui. Licença. Mas graças a Deus a tosse não me atrapalhou. Mas eu vou encerrar agora com essa meditação para que possamos nutrir nossa fé. A fé é nutrida todo dia. A fé é nutrida, meus irmãos. Não deixamos pensamentos intrusos, aquelas dúvidas, mas não deixa entrar, meu irmão, porque isso atrapalha muito. E sem a fé a gente não agrada a Deus. Então, que a gente coloca as coisas na mão de Deus com fé, a gente tem que confiar no Senhor. Porque a gente não consegue, mas Deus tudo pode. E muitas coisas que a gente pensa que ou não merecemos, ou no momento a gente não sabe. Quem sabe é só o nosso Deus. Entrega na mão de Deus, confia, tenha fé, alimenta a sua fé, alicerça a tua fé na verdade, na palavra, na mensagem do Espírito Santo. Busque intimidade com o Espírito Santo de Deus, que é uma coisa maravilhosa, né? E é tudo com aprendizado mesmo, é tudo com estudo, é tudo com a palavra do Senhor, a Bíblia, e com a oração, nossa individualidade com o nosso Pai. E que Deus nos abençoe, nos dê uma noite abençoada, bom descanso, que os anjos do Senhor possam estar sempre presentes, nos livrando de todo o mal lançado, meus irmãos. Porque quanto mais nós buscamos, quanto mais nós buscamos intimidade com o nosso Deus, queremos sair das trevas e abrir os olhos para a luz do Senhor, tirar as camas, quanto mais o nosso caminhar, tem que ter perseverança e tem que colocar a fé em prática, porque aí o inimigo das nossas almas sente e começa a atacar. Então, que nós devemos ser perseverantes, não tem mais. Né, o que está em nós é muito maior do que qualquer coisa que está no mundo. Então, que nós continuamos perseverantes, né, na fé, na nossa fé no nosso Deus eterno. Que os anjos do Senhor possam nos proteger e o Espírito Santo possa nos dar aquela paz que excede qualquer entendimento humano e possa nutrir a nossa fé juntamente conosco, nos ensinando, nos alicerçando, levando a nossa petição ao nosso Pai, né, que é o Espírito nosso Consolador. E que Deus nos abençoe e tenha toda uma boa noite. Amém.